Olá, sejam todos bem-vindos a mais um... Ah, Cris, eu tava bem aqui assim, tu olá. Já? Todos prontos? Sim. Agora contar? Vai. Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do A Mãe de Quem. E hoje a gente está trazendo um tema super especial que é o Dia das Mães, né? Então, Rebeca, me diz, a mãe de quem nunca se arrependeu de ser mãe? Anne, aqui ainda não é mãe, né? Essa não se arrependeu ainda. Com certeza. Mas me digam aí, menina, vocês sempre tiveram esse desejo de ser mãe? Era o meu sonho. Era o meu sonho. Eu sempre quis. Eu levava um monte de criança pra casa. Fazia a noite do pijama. Então, os filhos dos amigos dos meus pais tinham sempre menina, né? Mas aí com as meninas eu juntava todas elas, dormia no meu quarto, mesmo depois de casada, porque eu queria muito ser mãe. E tu cuidava? Cuidava delas, dava banho, dormiam lá e depois os pais levavam. Era aí quando eu ficava triste, eu ficava, quando vai ficar? E agora que fica o tempo todo, quando que vai? Foi isso. E tu, Rebeca? Eu sempre sonhei em ser mãe também, né? Sempre foi a minha brincadeira preferida, ser mãe. E a minha profissão não nega, né? Que dentro da minha área eu escolhi a parte infantil e mais ainda a parte comportamental, que é ser mãe, né? Brincar, estar lá o dia todo, organizar a criança na hora do choro, dos sentimentos. Que é ajudar, né? Educar. E quando eu olho pra minha vida, eu acho que ela tá tudo ligado à criança. É o que eu estudo, é o que eu vivo no dia a dia. Mas, como diz a Ingrid, não tem como bater aquele... Arrependimento. Eu não sei se é arrependimento, eu acho que é mais um medo que dá na hora, né? Alguma coisa assim, meu Deus, onde eu fui amarrar meu burro? E agora com esse menino aqui, como é que eu vou? O que eu vou fazer se der errado? Acho Não que dá pra entregar pra outra pessoa, Não dá, é meu. Bom, eu sempre quis ser mãe também, sempre foi um desejo meu desde pequenininha. Eu gostava muito de brincar de casinha, mas eu não tinha essa dinâmica que a Ingrid teve na vida, porque eu era a mais nova das filhas, né? Minha mãe tem a minha irmã e eu, e das netas também, então eu não tinha primas menores que eu pudesse cuidar. E nem amigas, eu sempre fui a mais nova de todos os meus filhos. Você era cuidada. Eu sempre fui cuidada. Isso não acontece mais. Mas aí eu nunca soube cuidar de uma criança, né? Mas eu sempre quis ter filhos. E muitos. E aí, não sei um pouquinho. Mas enfim. E aí quando eu engravidei da Maria Luísa, que é a minha primeira filha, foi um susto, porque eu tinha 19 anos, mas eu era ainda uma criança, assim, eu era tratada como uma criança. E quando eu peguei ela no colo a primeira vez, eu chorava muito, eu não sabia nem carregar, eu tinha medo dela se quebrar todinha. Gente. Porque eu não sabia cuidar de uma criança, eu achava que eu não ia conseguir cuidar dela. E eu achava que ela não ia gostar de mim, que ela não ia me ver como mãe dela. Porque eu também morava com a minha mãe, e minha mãe sempre foi muito, muito mãe, assim, né? E aí eu chorava, ela não vai me chamar de mãe, ela vai chamar minha mãe de mãe. Então eu era muito assim, mas eu aprendi bem, tive mais um bocado de filho. Tu falou dessa questão de não saber segurar, de ser estranho. Eu lembro que quando eu tive o Thor, não, que eu já tava, né? Mas quando eu tive o Heitor, que foi o primeiro, foi estranho também. Eu segurava assim, era meu, mas ao mesmo tempo não tinha aquela sensação de ser meu, né? Porque tá dentro da barriga, a gente tá ali, imagina. Ai, quando nascer, quando estiver no meu corpo. Mas quando chega, é porque é do nada, gente. Pelo menos pra gente deve ser um processo assim, né? Não, vai um pouco pra barriga, volta. Né? Pra gente acostumar, de repente tu dorme, não tem ninguém na sua casa. Um estágio, né? A gente se prepara pra tudo. E cara, a gente tem que se preparar pra maternidade, né? A gente se prepara estudando, né? Mas aí, Quando é no do vamos nada, ver, tu vai Saiu agora. sai com o negócio. eu levo pra casa E é faço o muito quê? Tem estranho, manual, né? É aquela relação assim, abrupta, porque tu pega, tu já tem que levar, tu vai conviver, né? Responsabilidade sobre uma outra vida, que é uma coisa muito séria. E ao mesmo tempo tu pensa que tu ama, mas tu ainda não ama, tu vai conhecer, né? É uma Gente, não foi construção, assim né? comigo, não. Não, comigo parecia que eu já era mãe. Quando a Micaela nasceu, ela veio todo sujinho, né, de sangue, né, e tal. E aí não pode dar banho. E a minha mãe tinha passado a madrugada comigo no hospital, tava cansada e falou, olha, eu vou embora. Aí meu marido pegou e falou assim, olha,
eu vou ver alguma coisa pra almoçar, porque a Micaela nasceu 10 horas, aí meio-dia ele tava com fome. Eu falei, pode ir. E eu fiquei lá, eu olhei pra Micaela, naquele pano todo sujo de sangue, e eu toda agoniada. E se eu desse banho? Será que tinha problema? Peguei a banheira, enchi sozinha, dei banho na neném rapidinho, coloquei uma roupinha, depois sequei a banheira e coloquei ela lá dentro, que vira uma caminha, né, na maternidade. Aí eu falei pra minha vizinha, ei, olha aqui, ela rapidinho, só vamos pegar uma água. Ela, tá bom. E ela nem dormindo. Fui lá, tomei banho e voltei, me vesti. Quando o meu esposo chegou, ele olhou pra gente com outra roupa, ele, tu tomou banho? Tu deu banho não? Tu tá doida ainda? O primeiro banho da minha filha eu que dei, eu já fui dando banho, já fui me vestindo, já tava doida pra tirar aquela tudo do parto. E tu teve uma roupa normal? limpinha, foi normal. E aí eu já queria logo trocar de roupa, e quando ele chegou a gente já tava com a roupa nova, tomada banho, então eu já tinha um manejo de pegar, porque eu já tinha cuidado de muitos bebês, assim. É por isso. E aí eu pergunto pra vocês agora, como foi o descobrir a gravidez? Foi planejado ou foi uma surpresa boa, uma surpresa ruim? Como é que foi isso? Foi planejada. A gente já tinha 2 anos de casado, eu falei assim, olha, eu quero ser mãe já tá na hora, já quero logo realizar esse sonho. Aí eu parei de tomar um remédio, ainda demorou uns 2 meses, 2 longos meses. Quem é tentante sabe que você tá ali na expectativa, aí no negativo. Mas tem, né, depois que a gente para de tomar remédio, tem um período que é o normal pra pessoa tá dentro, esperar pra ter. E aí depois, quando eu fiz o teste, depois de 2 meses, deu positivo, aí já fui falando pra família e todo mundo sai pra comemorar na pizzaria e primeiro neto, né, e que depois a gente descobriu que era neta, enfim, foi uma festa. Isso ajuda também nessa questão, eu acho, né, desse primeiro contato, de já ter meio essa expectativa, né, de querer aquela criança, de cuidar, de não sei o quê. E tu, Rebeca, como é que foi? Eu não planejei porque tudo na minha vida tem muito medo de planejar, assim, eu penso, eu vou planejar se der errado. Inclusive eu acho que o meu marido é até o par perfeito, porque ele tem que fazer, ele vai lá e faz. E eu fico... É do bora. O dele se der merda, depois a gente fico pensando e vou pensando. E se eu fosse planejar, eu ia planejar, como eu já tinha planejado no meu casamento antigo, que não saiu, né? Eu vou primeiro fazer essa pode, depois eu vou fazer mais essa, depois essa. Não tá ligado pra chegar naquele dia. E aí acabou o casamento. Planejou que acabou o casamento. E aí quando a gente começou, a gente ficou junto, uma coisa eu falei pra ele, já tinha 2 filhos, olha, eu quero ter um filho. Falei, mas eu não quero ter filho. Aí, não vai dar certo. Então não vai dar certo. Vai acabar por aqui. Aí eu falei, não, então tudo bem, vamos ter um filho. Aí ninguém planejou, mas deixou acontecer. Tanto que o Heitor é minha segunda gravidez, né? E ele veio antes de 1 ano que a gente estava junto. A gente deixou. Não foi um planejado não planejado, né? Não se preparou para isso. Mas assim, era uma coisa esperada. Eu esperava, porém, como na primeira gravidez eu descobri, perdi logo depois, do Heitor eu fiquei com muito medo, aí eu já não contei. A primeira eu fiz assim como tu fez, contei pra todo mundo, fiquei feliz. Não, eu contei pra minha família, mas sim, assim, pra anunciar pra pessoas... não, pra todo mundo da família. Família, sim, a minha família, meus parentes, a família dele, né? E eu acho que uns 2 ou 3 dias depois eu perdi. E aí quando foi o do Heitor, a gente ficou entre a gente, os meus pais, e aí a gente esperou aqueles 3 meses. E aí eu ficava acho que mais apreensiva do que feliz, né? Porque não queria passar por aquilo de novo, era uma coisa que eu esperava muito. Aí depois que a barriga começou a crescer, já foi mais tranquilo, Já foi mais tranquilo. E do Thor foi parecido com o Heitor. Eu engravidei, perdi. E aí quando foi do Thor eu engravidei, como eu já era o segundo, já tinha uma experiência maior, eu fiquei lá quieta na minha. Eu acho que eu deveria também ter curtido um pouco mais a do Thor, mas tinha o Heitor era pequeno, tinha outras preocupações. E acabei não curtindo muito, mas nenhuma das 2 foi a surpresa ou indesejada, não. As 2 eu desejava, queria, só não queria me programar, né? Era quando fosse. Quando Deus quiser. Quando Deus quiser. Foi rápido. A Marjo não foi planejada. A Marjo já foi uma bela de uma surpresa, porque eu fui no médico, ele falou que eu não podia ter, provavelmente porque eu tava com os 2 ovários com muitos cistos. Aí eu falei, se você quiser ter um segundo filho, vai ter que fazer tratamento, não sei o que. Aí eu relaxei e a Marjo veio e curou, porque os cistos sumiram depois que eu engravidei dela. Foi isso.
Juntou tudo na mais louca. Mas não foi desejado, mas e aí quando tu descobriu? Quando eu descobri... Ficou feliz? Não. Tu tinha vontade de ter mais desesperada. Eu queria, mas a Micaela só tinha um aninho. Já ia te perguntar a diferença Ela tinha dela. acabado de aprender a andar e eu tava me vendo grávida de novo, tudo de novo. Então foi muito susto, muito susto, muito susto. Mas aí a gente conseguiu, né? Hoje tá vida. Então aí. Estamos aí lutando. Pois é, no meu caso. Vamos lá. Calma, Agora, são 4. Vamos lá. Prepare-se. Senta que lá vem a história. Aquela história. A Maria Luísa não foi planejada, né? Absolutamente. Foi com 19 anos. Não foi planejada de jeito nenhum. Eu morava com a minha mãe. Não tinha um relacionamento, nenhum relacionamento com o Estado, mas não era um relacionamento, a gente namorava, mas era uma coisa, a gente via brigando. E aí eu engravidei e eu sabia que a minha mãe não ia aceitar, então arrumei minhas trouxas e fui pra casa do meu namorado. Aí no dia seguinte minha mãe pediu pra eu voltar, graças a Deus, pra casa dela. Voltei e tive, né, a Maria Luísa, eu já tinha 20 anos, foi de 19 para 20, eu tava com 20 anos, mas eu era muito cabeça de vento. E aí, mas foi uma coisa maravilhosa na minha vida, assim, nossa, a melhor coisa que aconteceu na minha vida foi, assim, eu ter me tornado mãe, sabe, não sei, eu acho que a minha missão na vida era essa, sabe, acho que a minha missão na vida é essa, sabe, é ser mãe, dessas Não crianças. acho, não tenho certeza. Dessas que estão aí. Dessas que estão aqui. E aí, foi maravilhoso ter ela, mas não foi nada planejado. E aí, quando ela tava já com coisa de eu passei 4 anos solteira depois que eu tive a Maria Luísa. Passei 4 anos solteira. Mas eu tinha muita vontade de ter outro filho, muita. E eu falava que quando eu passasse no concurso, a primeira coisa que eu ia fazer era o quê? Comprar um carro? Filho. Não, era ter um filho. Gente. Juro. A Silvia, a finada Silvia, minha babá, minha amiga, minha irmã, que ficava comigo em casa, e eu conversava muito com ela e dizia assim, Silvia, se eu passar nesse concurso, a primeira coisa que eu vou fazer é ter um filho. Ela dizia, tá doido, Vitor, tu tem que... Não, vou ter outro filho sim, porque tal, porque... Tá. Passei no concurso, vim embora pra Macapá, sem namorado, sem eira, nem beira, nem nada e tal. Eu vim em 2011, final de 2011, 2012 eu conheci o meu ex-marido. Em um mês eu tava grávida, tipo assim, né? Não deu nem uma semana que a gente tava junto. Quando deu um mês eu descobri que eu tava grávida da Mabi. Então eu digo que a Mabi foi a mais planejada. A Mabi e o Benício foram os mais planejados, porque a Mabi, eu já queria ter um filho, tipo, não importava de quem fosse. Eu queria ter um filho. Tanto que eu falei pra ele na época, a gente tinha começado a namorar. Então eu falei pra ele, se você não quiser assumir, não tem problema, pode ir embora que eu fico, eu assumo. Mas aí ele ficou, ele disse que ele queria uma família e tal. Enfim. E aí tá. Do Benício eu queria muito ter outro filho, muito mesmo assim, de dizer não, agora eu vou ter o meu terceiro filho, eu queria ter 4, sempre quis ter 4 filhos, pra ver como é o universo, né? Eu sempre quis ter 4 filhos, e aí eu falei que, mas eu queria ter o terceiro. Queria, eu tava até brigada com... A Mabi já tinha quantos anos? A Mabi tava com 3 anos. 2 para 3. E aí eu queria ter outro filho, eu tava até separada do meu ex-marido, mas aí eu voltei com ele, não, bora, vem, volta, bora fazer outro filho, tá, vai dar certo, a gente vai ficar bem junto e tal, não sei o quê. E eu queria muito ter um menino, né? Então, não, bora, vai, agora vai. E aí eu engravidei. E aí eu perdi. E foi horrível, porque eu queria muito ter aquele bebê. Eu tava nessa expectativa de o tempo todo tá, ai, não deu certo. Ai, não deu certo. Acho que eu passei também acho que uns 2 meses nisso, 2, 3 meses nisso. Não, aí quando eu engravidei eu fiquei muito feliz, foi quando eu entrei pro Ciranda Materna. Uhum. E aí eu perdi, numa reunião do Ciranda Materna eu comecei a sangrar. E foi horrível, não doeu nada, mas assim, o emocional foi horrível. É a pior parte. Foi horrível. E aí eu pensei que eu não fosse mais ter filho, que eu não fosse aguentar, né? Com medo eu tava grávida. Eu tive que fazer curetagem e tudo e tal, então eu disse assim, não vou passar por isso tão cedo. Né? Até porque o médico disse que talvez uns 6 meses para eu conseguir de novo e tal, e eu já não estava mais nessa expectativa. Com 1 mês eu estava grávida, e eu tive descolamento de placenta. Eu tive que passar 1 mês em repouso absoluto. Como é que uma mulher, mãe de 2 crianças pequenas, fica em repouso absoluto? Me digam, meninas. Impossível. Não consegui, e eu fiquei muito estressada, porque eu não conseguia ficar em repouso absoluto. O meu ex-marido não conseguia dar o suporte que eu precisava, porque ele nem sabia, porque ele não tem esse perfil. E as crianças sentiam minha falta.
E eu com medo de perder o bebê de novo, e aí eu meio que larguei de mão de guerra, tá, se for pra perder, então vai. E parei o repouso, só não ia trabalhar, mas em casa eu fazia tudo. E aí, tá aí o Benício. Graças a Deus deu tudo certo, ele nasceu saudável, bem. Depois dos 3 meses... Aí dançou no ciranda com o Benício. Depois dos 3 meses deu tudo certo, sabe, assim, ele já não a placenta já ficou normal e tal, e não tinha mais risco. Mas a gente fica naquela apreensão, né? E aí, eu disse que eu não queria ter mais nenhum filho. Não, 4 filhos não vai dar, porque Já tenho menino. eu já tenho 3 filhos, eu já sou muito realizada com meus 3 filhos, e assim, eu não tenho condições de engravidar de novo. Porque se acontecer alguma coisa fora do padrão, eu não vou ter como me ausentar, né? Eu vou ter que cuidar deles. Benício, aí tá. E aí eu também assim, eu não tinha mais emocional para ter outro filho, eu já sabia que meu relacionamento não ia mais vingar, não ia mais pra frente, eu já queria viver outras coisas, eu queria, sabe, estudar, voltar a estudar outras coisas, viajar mais e tal, porque eu ficava muito presa por serem pequenas, por eu estar o tempo todo muito cansada e ter muito trabalho e tudo. E aí veio a pandemia. E aí Tinha nada pra fazer. Tinha nada pra fazer. Casamento. Aí o ex-marido voltou pra casa, como que não quer nada, eu vou te dar uma força aqui e tal. Deu uma força. Uma força gigante. E aí eu engravidei o Dimitri. No fundo, eu acho que eu queria, sabe? Pensando assim, eu acho que eu queria. Porque assim, eu não me preveni de forma nenhuma, né? Não me preveni. E eu sabia que podia acontecer e eu lembro de ter pensado assim, ah não, se for pra acontecer, então que aconteça. E foi, né? E aí eu engravidei. E aí eu enlouqueci. Enlouqueci mesmo, de verdade, de fato. Eu fiquei totalmente baratinada na minha vida. Eu não conseguia trabalhar, eu não conseguia, ainda bem que a gente estava em pandemia. Eu mal conseguia resolver as coisas de casa, eu estava muito... A minha relação foi o pior momento que eu vivi na minha vida. Assim, foi muito ruim, porque a gente já estava num período que a gente já não tinha mais respeito nenhum pelo outro. E a gente queria fazer dar certo aquilo, porque era uma coisa que nem tinha mais o que fazer dar certo. Então eu estava totalmente enlouquecida, eu tinha medo do julgamento das pessoas, eu tinha medo do julgamento da minha mãe. Eu tinha muito medo do julgamento da minha mãe. Então eu demorei para contar para os outros, né? Eu estava num sítio nessa época, ainda bem que era pandemia, eu não precisava sair na rua. E quando eu saía eu não encontrava ninguém. E aí eu fui falar que eu estava grávida para as pessoas do meu trabalho, por exemplo, quando eu já estava com uns 6 meses de grávida. Foi quando eu tive coragem de falar. Porque eu sabia que uma hora eu ia ter que sair de licença, né? E aí eu fui falar para minha mãe também, quando a barriga já estava aparecendo, porque eu ia ter que falar para as crianças e as crianças iam acabar falando. Então eu contei para as crianças, eles ficaram muito felizes. Nossa, gente, olha, o Benício, ele ficou muito animado de ter um irmão, de ser o irmão mais velho, sabe? Muito animado, muito. E as meninas também ficaram, só a Malu que ficou meio assim, mas mesmo assim ela curtiu um pouco, mas o Benício e a Mabi ficaram muito felizes. E aí eu contei pra minha mãe. No início ela ficou chateada, mas depois ela aceitou, né, a situação e tudo. E eu não queria, assim, aí eu já queria ter o filho, eu já queria tirar da minha barriga. Eu dizia assim, não, quando sair vai passar tudo isso que está acontecendo. Quando sair eu vou conseguir resolver tudo. E dito e feito. Quando eu tive o Dimitri, eu consegui pedir o meu divórcio, eu consegui me desvencilhar totalmente da minha relação que já não me acrescentava mais, consegui reconstruir a minha vida de uma forma que eu jamais imaginei que eu fosse conseguir viver, consegui viajar com as crianças que eu achei que eu nunca fosse conseguir fazer, e estou conseguindo construir uma relação dentro de casa que eu achei que eu nunca fosse ser possível, só eu com eles. E eu estou conseguindo, então assim, parece que o Dimitri veio para equilibrar tudo, sabe, pra, sei lá, eu esqueci a palavra agora porque eu esqueço a palavra, mas assim, pra realinhar tudo, assim. Então ele não foi planejado de forma nenhuma, mas ele veio porque tinha que vir. Que lindo. Eu achei interessante no teu depoimento como o julgamento é tão pesado e sério, né? Tu enlouqueceu mais pelo que os outros iam pensar, pessoas do teu trabalho que não tem nada a ver com a tua vida, mas que queriam falar e tu sabia, né? Que louca, um relacionamento desse, com 4 filhos, daqui a pouco tá sozinha com eles aí, não vai ter vida, e todas as coisas que a gente sabe que falam, né? E assim, se a gente for ver, a Anne não é concursada, mora só, não depende de ninguém, né?
Mas como o julgamento pesa na nossa vida, né? Que faz aí a gente até tem um outro vídeo, a Ingrid não estava no canal, que fala sobre a depressão que tu passou na época da gravidez, né? E como isso pesou pra te entrar em depressão, né? Isso, pesa muito, né? A gente sabe que pesa. E aí, puxando esse gancho, né, desse vídeo que a gente falou sobre a questão de depressão, do Baby Blues que a gente falou nesse vídeo, vão lá assistir, que é um vídeo muito bacana, tem muita coisa legal, né, para falar sobre esse assunto. Eu queria perguntar para vocês, e aí, como é que foi o puerpério de vocês, que é uma fase tão difícil da vida de quem vira mãe? Porque a gente renasce, né? Morre a antiga Anne, morreu e renasceu a Anne mãe de um, mãe de dois, mãe de três, mãe de quatro, porque cada uma é diferente, né? Como é que foi para vocês, assim? Olha, pra mim, do Heitor, foi maravilhoso. Eu tava vivendo um sonho, né? Eu não senti muito as consequências ali do hormonal, né? Que pesa muito. Eu tinha muita ajuda, morava ainda na casa dos meus pais, com meu marido, a gente morava lá, né? A gente se dividia muito bem, porque ele sempre foi de acordar cedo, tipo 5 horas da manhã, e aí ele ficava com ele até ele sair pro trabalho. Depois eu já ficava, não trabalhava, né? Me dedicava a ele. Tinha meu irmão, tinha minha mãe, tinha meu pai, pegava ele. Uma rede de apoio, né? Muito grande, né? E aí, assim, por exemplo, o Heitor, ele dormia muito bem, muito bem. Só chorava pra comer e dormia, chorava pra comer e dormia. Então eu tinha minha vida praticamente ali, ok, né? Uma criança dorme o dia todo, não precisava fazer nada, né? Dava banho, como se fosse um bonequinho, levava pra passear no final da tarde. Tive problema na amamentação, mas eu consegui rápido resolver ali, o seio feriu mais rápido, a gente voltou e foi tudo tranquilo. Já do Thor, meu Deus do céu, eu acho que eu vivia no inferno. Mas assim, dentro de mim mesmo, né? Eu senti o hormônio assim, de todos os jeitos. Eu achava que eu não ia dar conta, eu queria entregar o meu filho. Eu me culpava porque eu tirei do Heitor a minha atenção, a minha dedicação, né? E assim, como eu estudo muito sobre criança há muito tempo, eu usava tudo com o Heitor. E aí, na hora que o Thor nasceu, foi tudo por água. Ai, meu Deus, eu lembro que eu tinha que levar o Thor pra ir fazer o teste do pezinho. E o Heitor chorava porque não queria que eu saísse de casa. E eu chorava também porque o Heitor não conseguia entender que eu tinha que levar o irmão dele pra fazer o teste do pezinho. Mas o Heitor tinha 2 anos. Como que ele entendeu? Como que ele ia entender? E o Heitor também vivia ali um momento difícil. Ele amava o irmão, nunca maltratou, nada. Mas ele amava e ao mesmo tempo não gostava, porque a minha atenção era dividida. E ao mesmo tempo eu dava mais atenção pro Heitor e via que eu deixava o bebê de lado. Foi horrível. Eu vivi tudo que podia viver de pior na minha vida. E mesmo assim, eu não morava na casa da minha mãe, mas tinha uma rede de apoio boa, continuava dividindo os meus horários com meu marido. Não trabalhava, que quando eles nasceram eu me dedicava a eles, né? Tinha quem me ajudasse em casa, tinha minha mãe que ia todo dia lá. Até as visitas eu não queria receber, nem a minha mãe eu queria receber. Eu sabia que era necessário, estava muito agradecida, né, que as minhas amigas iam lá, que a minha mãe ia lá, que as minhas tias iam lá. Mas aí quando elas chegavam, eu contava as horas para elas irem embora, mesmo me ajudando. É uma coisa louca, né? Mas realmente acontece. Sim. Isso, né? E eu lembro que uma semana assim, depois que o Thor nasceu, mais ou menos, que foi quando eu queria dar o meu filho, eu tive uma crise assim, de choro, que eu acho que eu fiquei 2 horas chorando, conversei muito, e a gente também falou sobre isso no vídeo de depressão, com uma amiga minha que já estava na 2ª gravidez, na verdade estava na 3ª gravidez dela, na 2ª comigo, que as 2 últimas gravidez dela foi no mesmo tempo que a minha, né? E ela me falou que era assim mesmo, que ela passou assim, e ela conversou muito comigo, mas mesmo assim parece que eu não queria ouvir. Eu sabia que era assim. Eu sabia que era assim porque eu tinha teoria. Eu tava vivendo a prática. E eu tava ouvindo de uma pessoa que eu confiava muito, porque também estuda muito sobre isso. Inclusive, abre parênteses pro Mechan. A gente tem um livro sobre gravidez, né? Tá lá no link do meu Instagram. Hoje tem um manual, tá, gente? Isso. Pra ninguém passar. Vai passar por isso, mas pelo menos vai passar sabendo. E aí eu sabia que a gente estudava muito sobre isso, então que ela era uma pessoa que não tava me falando uma coisa do nada, assim, porque ela acha que é seu porque ela quer me consolar. Porque quer ajudar. Mas não tinha jeito. E o meu marido vinha, ele conversava comigo, mas eu só queria chorar. Ele pegava os 2, levava.
E aí eu entendo aí, né? Tem uma hora que ele se aborreceu e falou, olha, não tem mais o que fazer. A gente se meteu nisso, vai dar certo de algum jeito, então eu vou levar eles pro quarto, tu fica aí, mas não pode chorar. Tipo assim, tu fica aí, mas tu não pode chorar pra sempre, né? Mas vai dar certo, não tem outro jeito, não tem mais o que fazer. Porque a gente tinha falado acho que tudo pra mim, né? Aí eu entendo, né? Quando a gente fala pra criança várias vezes, ela não quer ouvir, ela tá dizendo. E aí foi muito ruim. Eu vivi os dois tipos, assim, a maravilha e vivi o inferno. Que durou um tempo do pé mesmo, né? Daqui a pouquinho, depois da quarentena, tava maravilhoso. Foi eu me adaptar, que ficou tudo bem. Quando eu me adaptei, veio a pandemia e me adaptar de novo. E é como eu falei, né? Cada vez que a gente tem um filho, nasce uma mãe diferente, nasce uma pessoa diferente. Então, só já vou passar para Ingrid, para ela contar a experiência dela, mas é isso. Quando eu tive a minha primeira filha, foi uma experiência. Quando eu tive a segunda, eu tive que renascer como uma outra pessoa, porque eu tinha que me entender ali com duas crianças. Quando foi 3, era 3, e quando foi 4, era 4. Então, assim, a gente cada vez tem que ir se adaptando e se refazendo, né? E tu, Ingrid, como é que foi? Foi mais ou menos como o da Rebeca, né? A Micaela, quando chegou, ela era uma bebê tranquila. Como eu falei pra vocês, depois que ela nasceu, como foi parto normal, já estava andando, estava fazendo tudo. Tinha uma rede de apoio em casa, ela sempre mamou bem, não tive problema na amamentação. Pelo contrário, eu dava, tinha facilidade, tinha muito leite, eu dava para o banco de leite. Inclusive na nossa cidade está precisando, não sei se vocês estão sabendo. E o carro ia lá bonitinho, era no vidro, e aí o carro buscava, era bem legal. Não sei se ainda tem esse projeto, mas é muito bacana. Eu fazia isso, lembro que ela dormia bem, era tranquila, maravilhosa. E aí eu vivi esse outro lado com a Marjô. Quando ela veio, eu me vi mãe de 2 crianças, uma de 2 e uma de recém-nascida, que as duas precisavam de fralda, às vezes as duas faziam as necessidades ao mesmo tempo, eu não sabia quem limpava primeiro. E eu lembro de uma vez que me marcou muito, que eu fui cozinhar pela primeira vez depois de estar com a Marjô em casa e a Micaela, as duas bebês, só eu e elas duas. Eu vou fazer o almoço, já tem o quê? 30 dias que eu parei, já tô vou fazer o almoço. Peguei, coloquei a Marjô no bebê conforto em cima da mesa. E a Micaela, com 2 anos, foi lá ver a irmã. Quando ela foi apoiar, a Marjô virou, eu segurei no ar, assim, a neném recém-nascida. Eu nunca mais cozinho com elas duas. Aí eu só cozinhava quando o marido chegava em casa à noite, eu cozinhava por um dia antes sempre. E eu percebi como era difícil fazer as coisas para elas duas, com elas duas. Mas é isso mesmo. É bem difícil, né? E uma outra coisa que eu levei em consideração agora com 4 filhos, porque, assim, para mim cuidar de 4 filhos é muito fácil. Cuidar de 4 filhos é muito fácil. Deixar eles vivos. Deixar eles vivos é muito fácil. Então, uma vez eu fui na casa de uma amiga minha, eu tava com o Dimitri, tinha 2 meses, eu acho. E aí cheguei lá com os 4, né, e ela com um filho e a irmã dela com uma filha. São minhas amigas de infância, assim. Aí a gente se encontrou, aquela coisa e tal. Aí elas perguntaram assim, e aí, Anne? Mas Anne, e aí, como é, né? 4? E mano, pra mim é a mesma coisa que ter um. E realmente, pra você manter vivo, é a mesma coisa que ter um. Você vai dar banho num no outro, vai dar comida, enfia a goela abaixo e tal, dá tudo certo. Agora, o educar É difícil. 4 é muito difícil. Porque São 4 temperamentos, né, amiga? quando tu tá resolvendo o problema do um, o outro já tá criando um outro problema aqui em cima. Então, assim, é muito complicado. Mas eu acho assim que tem que ter muita boa vontade, sabe? Acho que o que pesa mais é a boa vontade. Porque no final das contas, você não vai conseguir fazer o certo sempre. Não é nem fazer o certo sempre, porque o certo a gente até acabou fazendo, acaba dando certo. Mas assim, talvez não seja da forma que você acha que deveria ser, né? Muitas vezes a Rebeca diz assim, Anne, não vai ser perfeito. Anne, às vezes não vai ser do jeito que tu quer, mas tu vai conseguir resolver de uma outra forma. Não vai dar certo o tempo todo. Não vai dar certo o tempo todo, né? Mas o importante é que resolveu e aí na próxima vez a gente tenta de uma outra forma e tudo e tal. E aí eu comecei a me perdoar mais, porque eu tinha muito essa preocupação de ser uma mãe. A cobrança materna, né? Quando nasce uma mãe, nasce a culpa, né? Nasce a culpa, nasce a cobrança de você ser muito perfeito o tempo todo, né?
Então, assim, eu tenho muito essa questão de que eu queria ser uma mãe muito perfeita, né? Eu queria que meus filhos nunca chorassem por minha causa, eu queria que meus filhos se alimentassem muito bem, eu queria que eles não brigassem entre eles, assim. Então, assim, hoje eu entendo que isso é uma utopia, é algo que não existe, né? E que quando a gente tem mais de um filho, isso se torna um pouco mais difícil. Eu falo por mim que tenho 4, mas eu falo pelas meninas que têm 2 que também é difícil, né? Porque você tem que lidar com 2 pessoas ali medindo força, porque eles estão medindo força o tempo todo, né? E é bem difícil, então eu acho que a boa vontade, você querer ser uma mãe boa, você querer ser uma mãe melhor, você estar ali para os seus filhos, né? Essa disposição emocional, ela é muito importante, muito difícil, tem vezes que a gente não está bem para isso, mas que quando ela existe, ela traz muito, né? Essa questão de ser uma boa mãe. Eu acho que o mais complicado de ser mãe é você ter que ser colo quando às vezes você precisa de colo. Quem é que dá o colo também, né? Exatamente. Então, Mas... tipo, você vai ter que dar, você vai ter que cuidar da criança e tal, às vezes você não tá num bom momento, né? Mas aí eu te falo, assim, eu acho que a gente não precisa ser colo quando a gente precisa de colo. Então, eu acho que é isso é que se dá permitir errado. não poder. É a gente achar que a gente tem que falar, né? Exato. Falando sobre isso, uma coisa que eu também acho muito importante é que quando a gente, né, vira mãe, a gente acha que a gente precisa ser assim imbatível, a gente precisa ser um Perfeito. super-herói perfeito, a gente não pode sofrer, a gente não pode chorar, a gente não pode Errar. né, errar, a gente não pode ter sentimentos ruins, né? E na verdade nós somos pessoas, nós continuamos sendo pessoas que têm emoções, que às vezes não conseguem, não sabem controlar as emoções. A gente vem de uma educação que não ensinou a gente a entender, né, e a transpor essas emoções. Então, a gente fica muito nessa culpa, eu acho, por conta disso, por achar que a gente tem que estar o tempo todo muito perfeita, e não é assim, né? Então, eu queria agora, nesse final do nosso vídeo, que a gente desse um conselho, assim, qual conselho vocês dariam hoje para quem é mãe, para quem quer ser mãe, ou para quem não quer também, ou para quem tá grávida, né? Tipo assim, pra mim é esse, assim, se reconheça como pessoa, não se permita, não se veja mais como uma pessoa, entenda que você tem emoções, que vai ter momentos que você não tá bem, né, e que tá tudo bem. Eu acho que ser mãe, ter um filho, ser mãe é uma coisa que a gente não volta atrás. A gente pode escolher uma profissão e se arrepender, a gente pode casar e se arrepender, a gente pode se mudar e voltar para casa dos nossos pais, mas ser mãe é uma coisa que não tem como a gente voltar atrás. Então, assim, não precisa você planejar uma criança, mas você precisa, quando falou, se conhecer para saber se você quer ter uma criança. Se você quer ter uma criança, sempre vai ter a dúvida de quando é o melhor momento, né? Mas se você tem na sua cabeça que você não quer, então eu acho que não, a gente não deve ter para agradar, a gente não deve ter porque o nosso marido quer, a gente não deve ter porque é o único jeito da gente salvar um casamento, que inclusive fica um ótimo conselho. Não salva, tá? O filho acaba com o casamento. O que salva é não ter filho. Quer ficar casada? Não tenha filho. Porque depois que a gente casa, a gente passa um bom tempo sendo amigo do nosso esposo para depois, né, começar a se reconhecer como marido e mulher. Mas assim, o conselho que eu daria é tenha certeza. Se você quer ter filho, tenha. É muito bom. Não é perfeito porque nada é perfeito. Mas se você não quer, não tenha. Não vá se exceder à sociedade, porque você já está ficando velha, porque você precisa ter, porque você precisa experimentar essa experiência. Não precisa. Você não precisa ter essa experiência se não é o que você quer. Se você gosta de liberdade, se você gosta de ter seus horários, né? Se você não gosta de se privar por ninguém, se você não gosta de deixar de fazer alguma coisa por ninguém, é porque você não está pronto. Porque uma vida é muito sério e ela está dependendo de você. E eu não estou falando só das mães, porque é dia das mães, né? Mas é por isso que eu falei, que você quer ter um filho, serve para homens e mulheres, aquela vida vai depender de ti para sobreviver, né? Que é o básico. Imagina pra gente formar essa outra vida aí que vem aí pela frente. E só rapidinho, antes da Ingrid falar, teve uma coisa que eu postei uma mensagem que eu postei no Instagram esses dias, no Stories, que é assim: se você quer ter filhos, tenha. É a experiência mais linda que eu já vivi.
Se você não quer ter filhos ou você tem dúvida, não tenha, porque é a experiência mais difícil que eu já vivi. Perfeito. Né? Então falou que depois disso. Perfeito. É verdade. Melhor conselho. É isso que resume todos os conselhos. Eu, basicamente, se alguém viesse e falar, eu tô pensando em ser mãe, o que eu ia falar pra sua amiga? Gente, eu sempre quis ser mãe, eu achava que eu precisava ser mãe pra ser feliz, aí é que tá. Esse foi meu errinho, porque a criança, ela não vem pra me trazer felicidade, ela vem pra complementar a minha vida, pra fazer parte dela, vai trazer dificuldade, vai trazer felicidade também. A paz vai embora, a alegria chega, mais ou menos assim. É uma confusão, né? É isso, entendeu? Então hoje, depois de mãe de duas, eu percebo que se eu pudesse me dar um conselho, voltar no tempo, eu falaria para eu lidar melhor com a maternidade nesse quesito de achar que para ser feliz eu precisava ter um filho. Não é por aí. Isso, tirar a responsabilidade da criança, tirar a responsabilidade do outro, né? Aquela coisa, se conhecer, saber dos seus desejos, das suas Porque eu vontades. acabei idealizando a maternidade. Quando eu me vi com dificuldade, eu pensei assim, caramba, não é só. Não era isso. Não era isso. Não era como eu pensava, como eu brincava com os filhos dos outros e falava, tia, mãe, quando eu ficava doente, eu não sabia o que fazer, que remédio eu dava. Aí eu, meu Deus, a maternidade é isso. Então, me trouxe felicidade, mas me trouxe muitos problemas que me fez ficar mais forte ainda também. Né? É por isso que a gente tem que querer muito, porque eu acho que a parte mais difícil, eu acho que a parte difícil ela é bem maior do que a parte fácil. Sim. Né? Existem mais momentos difíceis. Não ruins. Não são ruins, são difíceis mesmo, de você não saber o que fazer, de você, né? E tem também a mulher que não quer ser mãe. Isso, não, é isso que a gente diz. Tem a mulher que tem dúvida. Eu não sei, ou então eu não quero, mas todo mundo diz que eu tenho que ter, então eu acho que eu tenho que ter. Gente. E é justamente isso, não faça isso por ninguém, faça isso porque é algo que você realmente quer e não porque você acha que isso vai resolver a sua vida, trazer uma felicidade ilimitada. Mágica. Vai trazer uma felicidade ilimitada, mas junto com essa felicidade, você quiser, né? Mas junto com essa felicidade, ela vai trazer também muitas provações, né? A gente viajou agora há pouco tempo, né? Aí eu tava no avião, tava pensando que eu não tinha medo nenhum de avião. E depois que eu tive eu não tinha de altura, depois que eu me tornei mãe, fiquei com medo de altura. A gente fica com muitos medos. Quando eu fui ter o Thor, aí eu fui me despedir do Heitor. Eu tava com medo de morrer e deixar os dois. E logo que o Thor nasceu, eu passei uma experiência bem difícil, né? Com um casal de amigos que perdeu o filho. E eu e o Júnior, a gente vivia todo o tempo com medo dos nossos filhos morrerem. Eu sou uma mãe bem liberal. Meu filho vai subir aqui, ele sobe, eu só fico olhando pra ver se ele... eu fico olhando só pra ver se ele não vai cair. Mas vai subindo aí. Não falo que não, né? Me limita, né? Não. Até porque eu acho que se tem que acontecer, vai acontecer. Não, claro, tem que manter teu filho ali em segurança, mas tu não tem que manter todo o tempo dentro de uma bolha. Tu tem que ensinar ele a fazer, se defender, a andar, a subir, né? E eu me via assim com ele, não querendo mais deixar meus filhos fazerem nada. Se eles dormiam, a gente ia todo o tempo no quarto olhar. Eu tinha um medo diário, eu já acordava com aquilo, meu filho vai morrer, meu Deus, vai ser. Ainda mais por causa da pandemia, né, também. Foi um pouco antes da pandemia. Porque quando aconteceu, eu tava grávida do Thor, né? E aí, quando ele nasceu, eu fiquei com esse medo veio junto, né? Eu comecei a perceber depois da quarentena, quando as coisas começaram a se organizar na minha cabeça. Mas era um medo que a gente tinha muito grande. E por incrível que pareça, o Thor foi o que mais passou por coisas assim que... Ele caiu do carrinho, ele caiu da cama. Aquela consulta de retorno, que a gente vai no médico, eu tive cesárea, depois acho que de 10, 15 dias vai no médico. Ele ficou no bebê confuso, quando o Júnior foi olhar o pescocinho dele tava pra baixo, aqui ele tava todo roxo. Ele foi o que mais passou por várias coisas. O Heitor queria dormir sempre próximo dele uma vez, aí a gente tava jantando, aí eu falei, Júnior, acho que o Heitor chamou. Aí quando ele foi olhar, o Heitor tava deitado em cima dele. Mas ia acontecer, eu com medo ou não, né? Ia acontecer. Mas aí depois eu comecei a ter esse medo. Então, é assim, a gente tem uma vida muito tranquila quando a gente não tem filho. Né? E quando a gente tem filho, ainda tem isso, que vários medos que a gente não tinha vêm. A gente passou agora pela questão da escola, né? E aí tu fica, eu mando meu filho pra escola, eu não mando meu filho pra escola. Tem que equilibrar, isso é complicado, porque com medo vem uma super proteção. E a gente não pode, né?
E aí antigamente eu vivia vida louca. Se eu morresse, tô nem aí, né? Você vive uma bem. Aí assim, eu fazia, eu experimentava coisas, eu pulei de rapé, eu nunca mais na minha vida. Agora eu vejo quando a minha mãe me fica. Tu é doida, você se jogando aí, minha mãe é doida, me fala uma coisa assim. Agora se eu viajar daqui pra Belém de navio, eu já passo 24 horas dentro do navio com medo. Meu filho vai cair nesse rio. O navio vai afundar. A gente, por mais liberal que a gente seja, a gente vive o tempo todo com mil coisas na nossa cabeça. Depois que eu sempre falo isso pro Igor, porque ele já serviu o exército, e ele fala assim, a gente vivia assim, sobressaltado. Quando a gente se torna mãe, a gente vive assim. É assim que a gente. Mas compararam o cérebro de uma pessoa que serviu e foi pra uma guerra e de uma mãe. É a mesma coisa, vive em estado de alerta. A gente tá o tempo todo, opa, eu ouvi o barulho, bateu a cabeça. Lá veio o choro. Eu falei, deixei lá. Não, inclusive nem dormir não dorme mais. Exatamente. Então, se você quer saber, se prepare para viver sempre. O meu sono, eu vejo que ele é muito intermitente, assim, eu durmo minutos assim, aí eu fico em sono leve. Tá vendo? Quanto mais filho. E eu percebo isso desde a Malu. Então, assim, Desde a primeira. Desde a primeira, que eu não durmo a noite inteira. Mesmo quando eles começaram a dormir a noite inteira, porque eu fico no loop eterno, né? Tipo, começou a dormir a noite inteira, eu tenho outro filho, né? Aí quando. E o Dimitri começou a dormir a noite inteira. Aí quando. Mas agora tá laqueada. Quando a Malu começou a dormir, né? Ela começou a dormir não, porque ela já tinha 6 anos quando eu tive a Mabi. Mas eu sempre acordava assim, sabe? E aí. Pra verificar. O tempo. Eu acordava. Hoje eles dormem todos comigo, né? Menos a Malu, mas eles dormem todos no meu quarto, então eu não preciso verificar nada. Eu acordo, não tem barulho. 1, 2, 3, 2. Assim, mas é o tempo todo, né? Mas mesmo que a gente não levante, a gente acorda. A gente acorda, às vezes barulhos e tal. Mas o tempo todo tu acorda porque parece que fica aquela coisa que você precisa estar alerta, né? Essa questão de dormir, o Heitor sempre me pediu um beliche com escorrega. Arrumei o beliche. Ainda não tenho escorrega, vou mandar fazer. Mas que dor de cabeça que eu arrumei pra mim. Meu Deus, acho que tem uns 3. A gente comprou beliche, viajou. Acho que tem umas 3 noites que eles estão nesse beliche. Eu fico pensando que o beliche de cima vai cair no tom. Mas não tem proteção lateral, amiga? Não, pensando que ele vai desabar. Eu fico pensando que o Heitor tem a proteção aqui também. Eu fico pensando que o Heitor vai dormir e vai passar por essa proteção. Eu fico pensando que o Tom pode acordar, querer dormir com o irmão dele e subir e cair. O Heitor tá até ensinando. Vou te falar como uma mãe que tem experiência que com filhos em beliche, você já teve, amiga, também? Não acontece nada. Não, amiga. Sobe, às vezes quando eu vejo a outra desceu pra dormir juntinha, elas ficam fazendo isso, a outra sobe junto, depende da noite. Quando eu acordo no meio da noite, sabe qual a menina vai se equilibrando na beira. Por que tua irmã tá aí? Ela tava chorando, mãe. Eu consolei ela. Tá bom, eu pego a mais nova, coloco embaixo. Tá, minha filha, vem pra cá, dorme direito. Não, ainda tem o seguinte. E a brincadeira, que é pular de cima. Eles não fazem. No começo eu fiquei com não, medo, essa mas foi aí eu uma coloquei regra. brincadeira na beliche. Não, eu coloquei essa regra em casa, não. Beliche é pra dormir. E coloquei a regra que o Tom não poderia subir sem um adulto. Aí o Heitor fez o quê? O meu orgulho de mim mesma, porque fui eu que ensinei esse espelhado. Ele teve a ideia de ensinar o irmão dele a subir. E ensinou o irmão dele a subir e descer. Por quê? Eu nunca proíbo, eu sempre ensino. Eu ensino, eu dou oportunidade pra eles. Porque tu proibir, tu deixa a criança ficar mais atiçada de fazer, né? Porque ela quer saber por que é proibido o quê. Não, e quando ela sabe o que fazer, quando ela sabe o que fazer, é muito mais fácil, né? Porque tu tem a segurança de que ela vai subir, mas que ela vai descer, né? E aí a cara da beliche dela saiu do lugar. Aí ela não tem como Você subir, é só pra a deles é junto assim. Aí ele ensinou, filmou e ele ainda fala igual eu falo. Muito bem, muito bem. E é aí que a gente vê a maternidade dando retorno, né, gente? Mas então é isso. Mas então, fale comigo também. Ela fez um bom trabalho também. Com os meus filhos e com a minha filha. Filha mais velha. Então é isso, gente. A gente espera muito que vocês tenham gostado. Esse é um assunto que a gente pode falar por dias aqui. Dias. E com certeza a gente vai trazer mais vezes, até porque esse é o nosso tema, esse é o nosso nicho, né? Com isso que a gente gosta de trabalhar. É disso que a gente gosta de falar, né? E não deixem de assistir os outros vídeos que a gente tem no canal, porque são assuntos legais, são assuntos interessantes. Também, né, tudo nesse nicho e também trazendo muita informação que pode ser legal, pode ser importante. A gente vai deixar o link
do livro da Rebeca para vocês, quem quiser adquirir, porque é legal a gente ter sim esse manual, a gente ter orientação, é muito importante para que a gente saiba lidar com as situações, porque, gente, acontece de tudo que a gente nem imagina. Então a gente já sabendo muita coisa, a gente já passa perrengue, a gente, né, sem saber é muito pior. Então a gente fica por aqui e a gente vê vocês no próximo vídeo. Um beijo!